obrigado para quem se dispôs vir aqui ouvir falar um pouco sobre liderar no caos, né? Eu acho que a gente vive um momento bem interessante na nossa sociedade de muita aceleração das mudanças e às vezes realmente estamos vivendo um momento caótico, né? Só que a gente precisa começar até por contextualizar e explicar o que é o caos. Mas antes de fazer isso, eu quero me apresentar aqui. Então, como falou, eu sou executivo, pensador e escritor. Então, tem um livro aqui que eu lancei no início desse ano, Da Ruína à Reintegração, um livro de filosofia, e que fala sobre essa jornada de transformação. Então, depois eu comento um pouquinho mais do livro, mas para quem quiser, está à disposição ali para adquirir. Eu sou marido da Lorena. Lorena é uma executiva da Electrolux, tá? Eu sou pai do Oliver, do Apollo. O Apollo está com 2 meses. Hoje a Lore não está tão feliz que eu vim aqui fazer a palestra à noite, porque à noite é o meu turno. Então, mas tá tranquilo, ele é uma graça. É... Mas eu já tenho aí mais 20 anos de experiência, né, nessa parte de inovação. Comecei com TI, de suporte telefônico, passei por todas as áreas, já estou há 16 anos no agro, e dentro do agro eu cheguei a uma posição de diretoria de inovação, novos negócios P&D, na Cibra Fertilizantes. A Cibra, muitos de vocês talvez não conheçam, mas hoje é uma das maiores empresas de fertilizantes do Brasil, e a gente vem se posicionando nesse território de inovação já há alguns anos, né? Então temos aí um bom background para trazer sobre esse tema. Eu sou formado em engenharia da computação e eu gosto de estudar, então eu já fiz vários MBAs em áreas diferentes, justamente para complementar o conhecimento, porque eu tenho essa crença de que a gente precisa, principalmente, buscar os conhecimentos que em áreas completamente opostas daquilo que a gente faz hoje. Então, quando eu fui lá estudar finanças, eu detesto finanças. Eu sou uma pessoa de humanas que fez engenharia. E quando eu fui fazer esse processo, falei, cara, eu não consigo me aprofundar nesse tema. Então, mesmo com muito esforço, fui tentar desenvolver alguma nova sinapse cerebral ali, né? Então, acho que esse já é uma boa dica, né, para quem está buscando outras experiências. E, bem, pensando aqui, gente, no caos, por que o nome dessa palestra é Liderar no Caos, né? Parece um negócio meio dramático. Mas o caos, ele é algo que existe e é inerente à nossa realidade. A gente vive momentos, né, que as coisas estão movimentadas. E movimentadas não é bagunçadas. A gente associa ainda, principalmente aqui no Ocidente, essa questão de que o caos é bagunça. Caos não é bagunça. Ela só é uma ordem sensível demais para ser percebida. Que qualquer sinal, qualquer coisa que aconteça, faz com que ele altere. Aonde que eu quero chegar com isso? A gente vem de um momento histórico que a comunicação ela se acelerou demais. Então a gente, diferente do que era no passado, que a comunicação era mais lenta, hoje a gente tudo espera o instantâneo. A gente usa um TikTok, que um vídeo dura 7 segundos. Se você começar a acompanhar quanto tempo as pessoas assistem, é nada. Tudo é muito rápido. A movimentação é muito rápida. E essa movimentação, ela gera um distúrbio dentro das nossas comunicações. E isso aumenta essa sensação de que nós vivemos em um caos. Um caos onde não existe sentido, onde essa direção que supostamente tem que ser dada pelos líderes das organizações, os líderes dos governos, os líderes, sempre jogando isso para uma instância superior, esperando que essa instância superior responda qual é esse caminho a ser seguido, e ele se manifesta dessa maneira ampla, né? E daí a gente tem, dentro disso, uma coisa que talvez você já tenha assistido um filme com Ashton Kutcher, dos anos 2000, que é o efeito borboleta. E o efeito borboleta é algo real dentro da teoria do caos, que ele basicamente diz que se uma borboleta bater uma asa aqui, eu posso ter um tsunami na Ásia. E essas correlações, por mais que elas pareçam que elas não existam, elas matematicamente são comprováveis. Ou seja, às vezes uma pequena ação que nós fazemos dentro do nosso dia a dia como líder já pode mudar
de alguma forma, o resultado que a gente vai ter dentro da empresa. Às vezes a gente ainda tem uma visão de esperar que as coisas vão ser muito grandiosas, que os nossos movimentos têm que ser movimentos muito grandes, muito incríveis, para que aquilo faça diferença para as pessoas. Mas isso não é verdade. A gente pode trabalhar com pequenas mudanças, pequenas disrupções que a gente faz em cima desse sistema maior, né? E o erro comum é a gente confundir, né, o caos com acaso. Não, caos não é acaso. Caos tem regras complexas, ou seja, são sistemas complexos. O que nós vivemos é um ambiente complexo, mas que ainda possui regras. São perfeitas? Não, mas elas ocorrem, né? Então as coisas elas não dependem de sorte, elas dependem de nós movimentarmos da maneira adequada para lidar com esse tipo de ambiente que a gente vem vivendo cada dia mais. E a gente como líder, a gente é meio às vezes viciado em controle. Então, quando a gente se depara com o caos, a primeira coisa que a gente quer fazer é controlar. Então, a gente desce indicadores, KPIs, sistemas, frameworks, e isso vai descendo e cortando a empresa de tudo que é lado, os nossos times de tudo que é lado, estabelecendo regras que vão fechando. E a gente pode ver isso no macro e no micro, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas pensem no macro, quando a sociedade está muito desesperada, ela busca ordem, ela quer que algo, uma instituição, ela desça e determine a ordem. Ela precisa disso para ela poder se sentir segura. Quando a gente tem um ambiente mais aberto, é onde efetivamente a inovação acontece. Isso, inclusive, é uma das formas da gente entender sociedades que estão em declínio e sociedades que estão em crescimento. A sociedade, quando ela está em crescimento, ela é aberta, ela busca as diferenças, ela busca entender efetivamente o que os outros têm para contribuir comigo. E eu fico aberto àquele mundo. E eu me sinto confortável com aquele mundo diferente. Quando a sociedade está em declínio, ela começa a tentar entrar num processo de repressão. E isso não é uma coisa que eu estou falando aqui a partir de mim. Isso são estudos, na realidade, sobre história preditiva. Isso acontece. Né? Então, isso acontece. Ao longo da história, isso aconteceu em todos os momentos. E isso também acontece nas empresas. Então, a empresa, quando ela está vivendo um bom momento, né, um momento onde a economia está vibrante, onde o mercado está vibrante, está todo mundo comprando, as pessoas são abertas, elas querem fazer happy hour, todo mundo é amigo, ninguém aponta o dedo um para o outro, as ideias que são colocadas, elas conseguem ser discutidas e efetivamente são feitas. Você fala de coisas que são, às vezes, vamos falar assim, totalmente fora da caixa, não gosto desse termo, mas totalmente fora da caixa, as pessoas abraçam isso e falam, vamos fazer. Né? E quando o ambiente ele começa a ter dificuldade para atingir resultado, o que a gente faz? A gente começa a fechar a empresa. A gente cria rito, processo, indicador, camada, que vai gerando mais atrito e garante que a gente, como liderança, a gente vai dando mais controle para o negócio. Porque a gente não quer que ocorram desvios. A gente entende que aquela perda daquele controle é o que afeta a direção. Né? Só que isso é muitas vezes para não encarar o fato de que ninguém sabe para onde está indo. E esse é o ponto central. Né? O ponto central é esse, que às vezes a gente cria um monte de camada, mas efetivamente a direção que a gente está conseguindo colocar está indo claro para os nossos times ou não está? Então, a gente vem de um sistema, né, histórico que ele começa lá com a busca, eu falo que é a grande busca da eficiência. A humanidade ela sempre quer mais eficiência para os seus processos, mas a eficiência ela é uma faca de dois gumes, né? Porque a eficiência ela é quase que a antítese da resiliência, vou colocar dessa maneira, né? Quanto mais eficiência, mais leve eu preciso transformar o sistema e eu preciso cortar todas as gorduras que eu tenho. E um sistema sem gorduras, quando a comunicação, o fluxo base não funciona, ele rompe. Ele rompe. Isso é muito interessante a gente observar, por exemplo, na pandemia. A pandemia, gente, aconteceu um negócio que foi basicamente o seguinte: um dia a China decidiu que ia fechar os portos e o mundo parou, porque não existia resiliência.
Os Estados Unidos acordou e falou: meu Deus, fiz offshore de todas as minhas grandes empresas e eu não tenho mais indústria aqui. E agora o que eu faço se eu não consigo produzir? E daí você começa a gerar problemas em cadeia, geopolítico, etc. É ruim eficiência? Claro que não, nós temos que buscar, isso é um papel da liderança. Né? De alguma forma a gente aumentar o resultado através da busca da eficiência. Mas compreender que ela não ocorre sem um efeito colateral, que é muitas vezes a perda da resiliência quando a gente não consegue efetivamente observar o impacto que ela pode ter. E a gente começa a ver o processo de eficiência, ele vindo lá, essa lógica, né? Vindo lá na primeira revolução industrial, passa pelas revoluções industriais. Mas o que a revolução industrial ela fez? Ela tirou o homem do campo, trouxe para dentro da cidade como mão de obra, e ele basicamente executava uma tarefa dentro de uma linha de produção. Vamos simplificar dessa maneira, né? Então a máquina substitui a mão, mas o homem opera a máquina. Então aquele artesão, ele não faz mais muito sentido, que demorava para fazer as coisas, e agora eu começo a ter máquinas que vão ampliar essa escala, aumentando a eficiência, então uma pessoa faz muito mais. Aí a gente chega num segundo momento, que eu considero aqui que seria uma segunda revolução, que seria o momento da internet, quando a gente efetivamente começa a popularização da internet, usa a internet como meio de comunicação. E o que é isso? Né? A comunicação é o que nos aproxima ou nos distancia? Se eu acelero a velocidade de comunicação, eu faço com que tudo ocorra mais rápido, as decisões ocorram mais rápido, os projetos ocorram mais rápido. E aqui a gente elimina a distância pela primeira vez. Então, aquela coisa, eu me lembro do meu avô, quando antes dele falecer, tinha uma gaveta que ele tinha um monte de telegrama, que era a forma mais rápida de se comunicar, né? Quando precisava falar com uma pessoa a alguma distância e essa pessoa não tinha telefone, por exemplo. E agora a gente chega numa terceira revolução, que é a revolução que afeta nós, os líderes, o capital intelectual, que é a IA. Até então, tudo que a gente viu antes não tinha a ver com a substituição da capacidade cognitiva do ser humano. Não tinha ninguém que podia pensar nesse planeta melhor do que a gente, supostamente, ou resolver problemas melhor do que a gente. Aí surge a IA e a IA faz o quê? Começa a encurtar essa distância. Nós ainda precisamos atuar sobre ela, mas cada dia menos. Né? Os projetos de AGI, né, de inteligência artificial geral, já estão em andamento. Eles vão acontecer. Quando? Nós não sabemos, mas o caminho está sendo traçado. Então, nós como líderes precisamos mudar a maneira de nos relacionarmos e entendermos aonde está o nosso valor dentro da organização e dentro desse novo mundo. E é aí que a gente enfrenta o caos. Então é um caos que a liderança enfrenta e as respostas que a gente construiu lá atrás, que funcionou na Revolução Industrial até idos 2020, elas não vão funcionar mais. Os sistemas de gestão que eram e funcionavam lá atrás, eles vão começar a decair a sua performance naturalmente, porque o mundo também está mudando nesse sentido. E cada ruptura, o diferencial muda. Ou seja, lá atrás, talvez a nossa capacidade cognitiva era mais importante. Você ir fazer uma faculdade era o mais importante. E agora? O que nós precisamos desenvolver de capacidade diferente para lidar com essa realidade? Então, às vezes, aquilo que era raro começa a virar comum. Alguém que consiga fazer por exemplo, um bom plano de projeto. Vou pegar um exemplo aqui, né? Um bom plano de projeto. Ou alguém que consiga fazer fazer um bom Kaizen de alguma ação. Será que vai precisar que a pessoa tenha esse conhecimento tão profundo? Ou ela consegue aplicar dentro da inteligência artificial para ela resolver parte desse problema e só criticar através do bom senso? Né? Então, o que era poder da liderança lá atrás começa a se tornar fraqueza. E aqui entra entra essa ruptura do líder. Né? Então, tem uma ilusão que a gente precisa matar a nível das lideranças. Primeiro é a ilusão do líder que sabe tudo. O líder não precisa saber tudo. Né? Tem uma coisa que o Walter Longo fala, esse cara foi presidente da Abril,
Hoje ele faz algumas palestras por aí, tem uma coisa muito interessante que ele fala, que o futuro ele é dos nexalistas, é quem consegue pegar coisas totalmente opostas em lugares de conhecimento totalmente cross e trazer isso para uma concretude e fazer boas perguntas, muitas vezes, para ajudar a responder. Então, a capacidade de fazer pergunta é uma competência que nós precisamos desenvolver. Então, aquele líder lá, né, antigo, que entra na sala, sabe tudo, resolve tudo, não funciona mais, né? Isso até funcionava antes, de alguma forma. Então, a gente vê isso, às vezes, dentro da empresa, aquela pessoa que detém todo o conhecimento, sabe como que influencia, como que anda dentro do ambiente, daquele ambiente corporativo, mas se ele mantém essa postura fechada do controle, ele se torna um gargalo dentro do processo. E gargalo, naturalmente, por uma questão de física, biologia, etc., um momento vai ser expelido do sistema. Então, ou há abertura para esse novo, ou essa resistência mesmo empurra para fora. E tem um aspecto da liderança que a gente sempre tem que trabalhar, e é difícil, né, para todos, né, que é a gente trabalhar o nosso ego. Né? Então, o ego de parecer forte, às vezes, é um problema também dentro dessa jornada. Então, como esse novo líder precisa se encaixar dentro desse mundo que vem com tantas exigências, tantas mudanças, falando de shareholder economy, falando de globalização, de repente a gente fala de blocos, e de repente a gente está falando de mudanças diárias aí dentro das nossas taxações, falando um mundo onde as instituições estão começando a ser dissolvidas, não é fácil. Então as pessoas elas vão buscar segurança onde? Nas empresas. E naturalmente nos líderes, que geralmente são as pessoas que passam mais tempo com os outros. Né? Dentro de uma organização a gente fica mais tempo porque a gente fica com a nossa família. Então, se a gente tem um líder que de alguma forma não nos inspira, não nos dá direção, não nos ajuda, isso de alguma forma pode começar a gerar um problema até psicológico nas pessoas. É por isso que a gente vê um grande adoecimento. Né? Mas a gente não pode pensar aqui que é simplesmente uma questão de um cego guiando outros cegos. Né? Tem até uma série legal agora que começou aí, baseada no ensaio da cegueira. Acho que é Si. Acho que está na Apple TV, bem, bem legal. Até que mostra um pouco sobre um mundo pós-apocalíptico nesse sentido. Bem, e o que sobra? Sobra julgamento, sobra coragem para decidir quando não tem garantia, né? Sobra capacidade de dar sentido para as pessoas, sobra responsabilidade, porque no fim quem responde pelo impacto ainda é gente. Então, a gente pode usar a IA para fazer um monte de coisa, criar gente para um monte de coisa. A gente tem lá um sistema lá na empresa que segue quase todo o fluxo de trabalho com a gente. Só que quem responde? Quem programou os agentes, né? Quem está imputando a informação. Então começa a mudar um pouco o frame, né? Aonde a gente tem que se posicionar como liderança. E durante muito tempo o diferencial era saber mais, né? Como eu comentei, mas agora isso não basta. Então o diferencial é ver melhor, é ver com mais profundidade, é enxergar a realidade com mais clareza, é visão sistêmica. A visão ela é ampla o suficiente, ela considera os aspectos mais significativos do ser humano, ou considera, por exemplo, apenas as questões técnicas e práticas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. Quando ela está olhando ali, esse líder ele é capaz de conseguir compreender que às vezes aquela pessoa está passando por um desafio pessoal e tem um desejo também pessoal por trás, e às vezes pode estar passando por uma dificuldade financeira, e isso está conectando com uma performance que ela possui viés cognitivo que vai afetar as decisões que ela está tomando, que a maneira com que ela foi criada, com a estrutura que ela tem dentro da casa dela, pode estar afetando os resultados do trabalho. Então, será que basta simplesmente sentar com a pessoa e falar, vai lá, performa? Performa. Ó, você não está entregando. A gente é muito mais complexo que isso. Então, existe essa necessidade de se concentrar
em um ponto mais distante, sair do aspecto de só olhar o ser humano aqui e olhar para mais, ver toda a tua completude, tudo que você é, tudo que você pode ser, né? E em cima disso a gente realmente trabalhar como um líder que inspira as pessoas a se transformarem em melhor, né? Mas para isso é necessário primeiro ir para dentro. Então a proposta que eu trago, né, em cima dessa questão da liderança no caos, não é a gente se preocupar tanto, às vezes, com as transformações externas e entrar nessa vibe de, puxa, é super difícil a gente lidar com o fear of missing out, né? O que está acontecendo? Será que surgiu uma nova tecnologia? E aí, eu perdi isso aí? Não sei. É alguma coisa que eu nunca vi, uma informação nova. Só que, no fundo, a gente continua sendo ser humano como a gente era há 4.000, 5.000, 10.000 anos atrás, com os mesmos problemas internos, com os mesmos tipos de desejo, com as mesmas inseguranças. Então, o líder contemporâneo precisa entender um pouco de psicologia, precisa entender um pouco de antropologia, precisa entender um pouco de sociologia e, às vezes, buscar as respostas que vão nos trazer estabilidade no passado. Tem gente que faz isso de diversas formas. Você pode ir para filósofos, você pode ir para a Bíblia, tem um monte de forma que as pessoas fazem, mas se a gente observar uma tendência hoje no mercado, é isso estar acontecendo. Então, existem linhas que vão buscando essa segurança naquilo que não é imutável, naquilo que é imutável, é o que está dentro de nós. Você fala, pô, mas que viagem, França, você trazer um negócio como esse, mas se a gente se desenvolve internamente, a gente consegue entender melhor a pessoa com quem a gente trabalha. E a gente não vai botar a pessoa em pânico. A gente vai conseguir perceber a melhor decisão que a gente precisa fazer naquele momento. E isso permite criar a direção. E a direção, ela, ela tem uma característica muito interessante. Quando a gente começa a tentar apertar muito ela, é como se a visão ela fosse encurtando. Então, quando a gente coloca muito controle, encurta a visão. Eu estava conversando contigo, acho, sobre planejamento estratégico. E uma das questões que muitas vezes acontece na empresa, a empresa faz um planejamento estratégico lá de longo prazo, 10 anos. Dando um exemplo. Constrói uma visão linda, que muitas vezes as pessoas entendem ou ninguém entende, né? Tem os dois lados, né? E ninguém se identifica com aquele processo. De repente, a gente para ali, né, olhando para aquela situação e dá um problema no dia a dia. Todo mundo larga aquela visão de longo prazo e volta para cá. E daí aplica controle framework. Só que a liderança, ela, claro, tem que gerir o dia a dia, mas não pode perder esse viés de olhar para frente e lembrar o porquê que está fazendo aquilo que está fazendo hoje. E se existe um problema hoje, esse problema aconteceu, é resultado de alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Né? É tudo causa e efeito, não tem outra maneira. Então o líder ele precisa procurar centro e equilíbrio para decidir. Né? E centro não é rigidez, é esse ponto interno. Né? O que nos volta para dentro da gente? Pode ser os nossos valores familiares, nossos valores religiosos, nossos valores da empresa, que a gente pode olhar como um centro, mas algo tem que ser estabelecido como imutável dentro de si, onde você acredita naquilo e vive de acordo com aquilo. Então, afinal, né, como é que eu crio sentido? Por que como é que eu crio sentido? Porque até agora a gente só falou sobre o caos e alguns insights de como é que as coisas se conectam. Mas qual é o processo de criação de sentido? E por que o sentido é tão importante? A gente vem para um mundo que a gente não lembra de nada e a gente cresce numa família com um monte de gente que a gente não conhece, certo? Depois a gente conhece, mas no início a gente não conhece. E de repente a gente está fazendo alguma coisa na nossa vida e a gente fala: o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso aqui para quê? Está me levando aonde? Será que eu sei o que isso aqui, a minha vida está tendo sentido? Né? Eu acho que é uma pergunta que eu acredito que a maioria de vocês já deve ter feito, né? O que eu estou fazendo aqui? E essa busca por sentido, na realidade, ela muitas vezes é vista como se fosse algo metafísico. Ela vai surgir um dia e eu vou receber o sentido da vida. Mas quando a gente vai para todos os líderes da humanidade, todos, eles estabeleceram o sentido da sua própria vida.
não foi algo externo. Eles disseram, eu vou fazer isso. E eles começaram a fazer e persistir dentro daquele caminho. E isso mobiliza as pessoas, porque todos nós precisamos desse sentido. Então, quando a gente enxerga uma pessoa que acredita tão fielmente que ela vai trazer uma transformação, vai fazer alguma coisa, segue. Isso é para o bem e para o mal. A gente tem, de um lado, por exemplo, Hitler, com ideias naturalmente extremamente complicadas, que mobilizou um país inteiro, convencendo as pessoas a fazerem atrocidades. E, de outro lado, você tem o Mahatma Gandhi, que libera a Índia. Então, você pode usar essa mesma força, independente da direção, ela tem que vir de um aspecto ético, individual de cada ser humano. E tudo começa com o modelo mental. Então, aqui são 7 princípios, né? E eu acho que esse é o primeiro princípio que a gente precisa compreender, que tudo começa com uma ideia. Então, a gente tem que parar e refletir. Que ideias nós estamos tendo? Que tipo de... Nossa cabeça é como se fosse eu falo sempre, um terreno fértil. O que eu jogo ali? Né? Que tipo de informação eu consumo? O que eu tô plantando dentro da minha cabeça? São coisas que vão me elevar, vão levar o meu conhecimento para cima ou vão destruir a minha capacidade? Né? E aqui eu vou dar exemplo, desde questões da música que a gente escuta, dos programas que a gente ouve, assiste na televisão ou assiste na internet. Se eu ficar vendo todo dia, fulano de tal morreu, tomou tiro, não sei o que isso eu vou reforçando para a minha vida? Só isso. Então eu preciso começar a pensar e procurar conteúdos que sejam mais elevados. Esses conteúdos, eles vão interferindo na nossa crença pessoal, na nossa visão de realidade. E essa visão de realidade ela pode ir sendo ampliada. Então, buscar coisas que não estão na minha zona de conforto. Conhecer pessoas que não estão na minha zona de conforto. Isso vai me trazer algo diferente, naturalmente. Então, é expor a novas ideias. Então, se a gente percebe que tem uma ideia muito fixa, tem que questionar. Será de fato que ela é a melhor ideia? Ou ela tem possibilidade de ser diferente? E uma vez que a gente define uma ideia, a gente começa a conseguir moldar dentro de nós a nossa própria cultura e saber quais são os valores que a gente quer para a vida, né? O que é importante para nós, né? Ninguém fala explicitamente sobre isso. A gente não chega e fala assim, minhas prioridades são XYZ e a minha cultura e os valores que eu acredito na minha casa é paz, alegria e amor. Por exemplo, ninguém fala sobre isso. Mas no fundo a gente tem. Se a gente olhar bem para dentro e estabelecer, você começa a estabelecer esse sentido. Você começa a falar assim, pô, mas quais são os valores que eu tenho? Esses, né? Olha que interessante. Será que a minha esposa compactua disso? Meus filhos, meus amigos, estão alinhados comigo? Então você percebe que você vai criando já uma coalizão em torno de algo. Depois, o micro reflete o macro. Né? E os nossos padrões, os padrões de liderança das nossas empresas, eles não vão aparecer só na reunião de final de ano. Eles vão aparecer dentro das equipes. Né? Elas aparecem no comportamento de uma reunião. Então, se uma empresa, por exemplo, tem lá o princípio de que não pode atrasar. E aí chega uma pessoa que atrasa, o que imediatamente o pessoal fala? Tá atrasado para a reunião. Isso vai criando uma cultura organizacional, que depois afeta toda a organização. Então, às vezes, a gente olha para os nossos negócios e pensa assim, puxa, por exemplo, na Cibra tem 3 gerências que trabalham comigo. Se eu olhar para os meus gerentes e pensar que eles não têm capacidade de mudar a organização inteira, eu estou sendo um péssimo diretor de inovação. Porque eu tenho que acreditar que a mudança de comportamento deles, exercendo da melhor maneira, as boas práticas podem mudar o negócio inteiro. A questão é que não é rápido. As pessoas elas vão se espelhar. Elas vão começar a olhar aquilo e falar, caramba, os caras fazendo ali o negócio diferente. Um exemplo que a gente tem foi quando a gente começou a adotar Design Thinking, lá atrás. Né, quando a Design Thinking era hype. Agora todo mundo faz, né, mas já foi hype um dia. A gente começou a usar Design Thinking na empresa e um dia a gente percebeu que estava todo mundo usando. A gente ia numa planta e um rapaz de operações que participou de uma sessão de Design Thinking
estava lá com os charts tentando fazer um design thinking com a turma dele, sem pedir ajuda, sem nada. Ou seja, isso vai fomentando uma transformação. Então, o micro ele interfere no macro, né? E como é que a gente sabe que isso não está bom? Desalinhamento estratégico, incentivo mal desenhado, liderança inconstante. Geralmente o problema está aí. Pega um líder que muda toda hora, deixa todo mundo maluco, porque também não dá para mudar sempre. As pessoas sofrem, existe um sofrimento. Por isso tem gestão da mudança aí que criaram, né, para reduzir esse sofrimento. Mas no fundo a gente sofre cada vez que precisa mexer realmente na nossa zona de conforto. Não é simples. E depois tem o clima e energia que afetam a execução, né? Então, é o ponto que eu trouxe até lá atrás, né? As equipes, elas não entregam resultado somente se elas tiverem bons processos. Os bons processos ajudam? Muito, muito importante, eu acho, pelo menos, né? Cada um tem sua opinião. Mas, se o líder aprender, além de gerenciar o processo, acima até de gerenciar o processo, porque as pessoas sabem fazer, muitas vezes, melhor do que a própria liderança, aquilo que tem que ser feito. É. Pelo menos deveria ser assim. A gente tem que contratar pessoas melhores do que a gente. Você tem que pensar em gerenciar o estado emocional do teu colaborador, a qualidade das interações que estão ocorrendo dentro das pessoas. As pessoas estão conversando, tá tendo um diálogo, né? Você fala assim, maiores problemas que eu tenho é quando as pessoas não conversam direito uma com as outras, ou tem dificuldade de expressar porque tem medo de machucar a outra pessoa. Então você tem que ensinar a fazer isso. Como é que eu conflito sem me sinto confortável com essa diferença de pensamento? E daí isso nasce naquele ponto que eu estava falando, da abertura. Então a empresa, quando ela abre, quando o líder abre isso, fala, aqui está todo mundo seguro, vamos debater, podem me questionar, discutam aqui, digam se eu estou fazendo direito ou não estou. Isso dá uma segurança para a equipe e você melhora a qualidade do ambiente. Isso cria um ambiente psicologicamente saudável, né? Então, quando a gente começa a usar a ferramenta de medo, ambiguidade, desgaste, a capacidade de aprender e colaborar e inovação cai. E veja, isso é um aspecto de viés inconsciente. Às vezes a gente aprendeu na nossa casa que a gente tem que fazer com os nossos pais, que a gente fazer algo, a gente faz quando a mãe gritava, vai ter que fazer. Então, a gente aprendia a se mobilizar pelo medo. E as pessoas aprenderam a se mobilizar pelo medo. Tem um viés inconsciente relacionado a isso. Ou outra pessoa aprendeu que quando ela tirava nota na escola, o pai dava uma grana para ela comprar o que queria. E aí também foi treinado, porque a gente é treinado desde a escola, gente. A escola treina a gente a fazer gestão de KPI. Né? Você vai lá, faz prova e você tem que passar, tirar nota. O que é isso? Não é indicador? É indicador, né? Então é a mesma lógica. Então a gente tem um treinamento. Então a gente tem que conseguir começar a criar essas correlações. A pessoa reage assim porque ela é ruim? Ou será que a gente está ativando algo nela? Porque eu preciso, dentro do colaborador, desenvolver ele para chegar ao máximo do potencial que ele pode, mas não mudar quem ele é. Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta dele. Mas eu tenho que entender que às vezes se eu bater nesse ponto aqui, a pessoa vai. Vou arrebentar ela. Não posso. Né? Então a gente não pode dar esse ambiente. E quando a gente deixa muito ambíguo, né, isso é muito comum. Eu vejo muito comum isso. Em muitas lideranças assim que eu já conheci, eu busco trabalhar isso em mim, porque eu também tenho um pouco. Mas a questão da ambiguidade é quando eu respondo algo sem dar a clareza, né? Dizer assim, ó, realmente essa é a direção. Não, vamos ver, será? Depois a gente conversa. Tudo sempre está num abstrato, onde o líder não se compromete com a própria equipe. Então isso dificulta também esse processo de lidar com esse ambiente caótico. Tensões que não se resolvem eliminando, né? Outro aspecto, equipes brigam, pessoas entram em questionamento dentro dos ambientes. É normal, certo? Acontece, acho que com todos nós aqui. Essas são polaridades. É inevitável que isso ocorra. Sempre vai ter a polaridade.
Ou você tem uma equipe, tem um grupo você pode dar mais autonomia, outro grupo você tem mais controle. Às vezes você quer acelerar a empresa, daí se você acelera demais, você perde qualidade. Né? Você está explorando demais, ou seja, putz, estou apertando demais as pessoas acima do que elas aguentam, e o pessoal está começando a espanar. Do outro lado, eu tenho a eficiência. Então, a gente lida com esses paradoxos o tempo inteiro dentro da liderança. Então, a gente precisa calibrar isso dentro da gente. Se a gente não está bem, é difícil a gente guiar alguém para um caminho que vai ser bom para essa equipe. A gente começa a transmitir. Eu tive um momento na minha carreira, alguns anos atrás, que eu estava muito estressado. Tinha acontecido coisas que eu não tinha gostado e tal. Eu estava estressado. E eu passava esse estresse para a minha equipe. A equipe ficava instável. E o resultado não vinha. E eu falava, pô, eu cobrava mais controle. Vamos, vocês têm que fazer. Fazia? Não fazia. Porque, na realidade, o meu interior não estava legal. Eu precisava parar, refletir e falar, putz, é o meu comportamento que não está levando ao resultado. Então, muda o meu comportamento, minha equipe muda junto. Performance depende de cadência. Então, equipes sustentáveis, elas operam em ciclos, certo? Foco, revisão, aprendizado, correção, né? Você precisa ritualizar o trabalho para lidar com o caos. Por isso que a humanidade há milênios faz rituais. Por isso que a gente tem ritual de passagem de inverno, passagem de verão, passagem de primavera, passagem de outono. A gente chama de Natal, Páscoa, Carnaval, São João, mas são rituais de passagem que existem dentro da humanidade para fazer com que a gente estabeleça um controle e ritmo do tempo. Isso não é à toa. Isso não foi criado porque um dia simplesmente acordou, você falou, vamos criar lá uma festa. Bem naquele dia lá de São João, que é o dia que o Sol está mais longe da Terra. Entendeu? Então tem tudo uma correlação até astrofísica nesse sentido. E aquilo ali serve para fazer esses checkpoints, que era para fazer os checkpoints das comunidades, mais pré-históricas, hoje a gente continua fazendo isso, mas dentro dos nossos times e empresas a gente também precisa disso. Precisamos de rituais de cadência. E daí quando a gente vai para os frameworks modernos, tipo Scrum da vida, você tem daily meeting, review, planning, você tem vários. Que no fundo é aquilo ali, que está ligado a isso. Mas você não precisa usar esses termos. Às vezes você não precisa tantos rituais, mas você precisa ter um ritual com a tua equipe. Algo que você faz e vai insistindo, e as pessoas não vão querer fazer, até um dia que vai dar certo. Então é importante essa consistência, e aí a mudança, se a gente não fizer isso, a mudança ela começa a depender desse esforço surreal que a gente tem que fazer. Vou empurrar essa mudança para frente. É muito mais difícil. Quando as coisas já estão ritualizadas, e eu já estou acostumado a lidar com a mudança todos os dias, mesmo que sejam pequenas, quando eu faço uma grande mudança, aquilo não dói tanto. O resultado é consequência de um sistema, né? Então vamos lá. O resultado ele não surge por acaso. Eles emergem de escolhas, incentivo, clareza, capacidade, disciplina de execução. A gente, quando lidera, mas as próprias pessoas também, elas estão fazendo escolhas e nós estamos fazendo escolhas. Escolher que um colaborador vai fazer parte da equipe ou não. Escolher se a gente vai falar, comentar sobre um determinado resultado ou não. Quais incentivos a gente está dando para essas pessoas? A pessoa ela faz aquele trabalho bem feito, a gente agradece? Existe uma bonificação? Como isso funciona? Existe clareza sobre as regras do jogo? A gente entende quais são as regras, o que é esperado dentro da empresa? Porque cultura organizacional tem uma parte tricky. Tem a parte que está escrita e tem a parte que não está escrita. E a parte que não está escrita é a mais difícil. Eu vi uma vez uma profissional excelente, fantástica, técnica, conhecimento fantástico, entrou numa posição de liderança. Ela chegou na empresa e a empresa automaticamente repudiou ela. Não conseguia lidar com ela. Não tinha nada a ver com a competência dela. Tinha a ver que a maneira com que ela chegou não foi respeitosa. Né? Tem a Dona Ivone de Lara, se alguém sabe quem que é Dona Ivone de Lara, que gosta de um sambinha, assim, eu gosto. Então, Dona Ivone de Lara, ela tem uma música que ela fala assim, foram me chamar para ver aqui o que há. Alguém me avisou para chegar e pisar nesse chão devagarinho.
A gente chega num lugar novo, a gente pisa no chão devagarinho, no respeito, na humildade, né? Não querendo cantar de galo, né? Então, você veja, isso acontece dentro de uma cultura de empresa. Então, quando a gente vê esse tipo de exemplo, dessa clareza da cultura organizacional, se você tem um líder que tem essa clareza, ele vai chegar para essa pessoa e vai falar, olha, aqui a gente trabalha assim, 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 assim. Isso não está escrito, mas você consegue contornar a situação. Capacidade, né, e disciplina de execução. E quando a equipe não está performando bem, é mais fácil trocar o técnico do que a equipe inteira, certo? Então, quem vai primeiro com a cabeça para a guilhotina são os líderes, nós. Né? E, normalmente, isso tem a ver com desenho ruim, prioridade difusa e liderança fraca. Não é outros problemas, às vezes não é o processo, porque às vezes o líder que ele tem essa capacidade, ele naturalmente vai levar a equipe na direção do processo, de melhorar aquele processo. E liderança exige forças complementares. Então, já estou finalizando aqui, gente, mas a liderança exige força complementar. No contexto corporativo, isso deve ser tratado como complementaridade funcional e não como simbolismo progressista. Eu falo isso porque às vezes a gente fala de diversidade, o pessoal fala, isso é progressista. Não, não é sobre isso. A gente precisa de gente diferente, que pense diferente da gente. Principalmente pense diferente. Que vai nos incomodar com aquela maneira de pensar, porque aquela maneira de pensar me ofende às vezes. Mas quem diz que a minha realidade, a minha maneira de ver o mundo é a única maneira que tem? Eu só cresço através do olhar do outro. Aquele outro pode estar expondo dores e problemas que eu tenho como líder e que vão ser vão potencializar o meu desenvolvimento pessoal, inclusive, se for para olhar sobre a ótica até egoísta dentro da situação. Então, aquela pessoa que ela tem uma característica diferente dentro da equipe, não necessariamente ela é ruim. Se ela performa tecnicamente, é papel do líder trabalhar esse comportamental, mas não modificar quem ela é, mas integrar ela, inclusive, dentro de si. Que é compreender que aquelas coisas que a pessoa está incomodando tem a ver comigo, não com ela. Então, aqui já é um ponto bem interessante. E toda liderança precisa equilibrar direção e escuta, de novo, estrutura e adaptação, decisão e abertura, para garantir a contribuição. Né? Então, há momentos que o líder vai ter que ser diretivo, vai falar, ó, eu entendi, você é de inovação, você gosta de tumultuar, mas agora é do jeito que eu estou falando. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, eu falo assim, decisão tem nível, opinião não tem nível hierárquico, mas decisão tem. Então, às vezes, a liderança tem que falar, ó, vai ser assim, porque é para ser assim. Né? E é baseado na melhor experiência. E isso também é importante. Alguém assistiu aqui a série da Copa de 70? Tem lá um cara lá, o Saldanha, você assistiu? Então, o técnico, vale a pena, viu, gente? É legal. É, o cara lá da Copa de 70, que era o Saldanha, e o cara era rígido com o time do Brasil, o time do Brasil gostava dele. Você vê que interessante? Aí quando chegou o Zagallo, ainda naquele momento aprendendo a chegar, era mais soft e o time não respeitava. Então, às vezes, é necessário também uma direção para você estabelecer uma firmeza dentro da equipe. Mas é tudo uma forma de regular. Como regula? Se compreendendo. E bem, gente, o caos ele não é o fim. Ele sempre é o início de uma nova ordem. Então, a gente tem ordem, caos e nova ordem. Sempre é assim. Sempre vai vir algo que opõe aquela ordem, vai modificar tudo, vai surgir um novo movimento, que vai ser reestabelecido uma nova ordem que cada dia que passa dura menos tempo. Antigamente a gente comprava um Fusca e ficava 30 anos e ele continuava sendo carro legal e do ano, vamos falar assim, né? Hoje em dia, a cada 6 meses a BYD muda alguma coisa no carro. Então, a gente tem um grande desafio de mudanças rápidas na sociedade, mas inevitavelmente todo o caos sempre vai passar. E, bem, aí tem meus contatos, tem o meu livro também, Da Ruína à Reintegração, um livro de reflexões filosóficas para atravessar crises e se reconstruir. É filosofia mesmo, tá? Então não é um livro só de business, mas são várias passagens, inclusive poéticas, assim, que podem ajudar a destravar uma ideia diferente. Tem à disposição ali, ó, tem aqui, tem ali na frente,
Se alguém depois quiser também conversar comigo, eu fico à disposição, tá bom? Obrigado, gente.